Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler do 8 ao 15 e depois capítulo 7, do 1 até o 60. Esses dias eu tive uma notícia muito triste de uma pessoa, um vizinho meu quando eu era pequena. Eu nem tinha muito contato com esse vizinho, mas eu sempre via ele, né, pela rua. Toda vez que eu subia a avenida eu encontrava com ele. Não tinha contato nenhum, ele era um vizinho mesmo, sabe, uma pessoa que você olha, que você sabe que mora ali naquela casa? E essa semana eu tive a notícia de que ele foi fazer um trabalho, trabalha com guincho, e chamaram ele para fazer um trabalho em Diadema e chegou lá, dizem as pessoas, né, que foi uma emboscada. Ele estava com a esposa dele, que está grávida, no carro, e ele foi fazer esse atendimento e atiraram nele. Ele dirigiu até o hospital por algum período, mas ele não resistiu e veio falecer. E é muito triste falar de morte. Falar de morte é uma coisa assim que incomoda a gente, ainda mais saber a forma que a pessoa morreu. Por exemplo, nesse caso, ele era uma pessoa jovem, né? Ele era uma pessoa, devia ter os seus 40 e poucos anos, ele era um homem jovem. E você fala, pô, perdeu a vida cedo, né? Que triste isso. Daí esses dias eu tava lá fuçando no Facebook e tinha um post assim, não sei se vocês conhecem aquele bode gaiato, eu sempre dou risada com aquele negócio, gente. Que ele fala assim, quando eu morrer, eu quero morrer ou dormindo ou de manhã. Porque imagina você trabalhar o dia inteiro e morrer à noite. Não dá, né? Às vezes você fala, nossa, tem vários tipos de morte que deve ser horrível, né? Tem gente que fala, eu não quero morrer afogado. Eu morro de medo de água, de piscina, eu morro de medo. A Vanessa até outro dia me mandou uma foto, minha irmã, de um gato segurando assim com a unha, assim, na beira da piscina, e falou, essa daí é você. Tipo, segurando a garrafa assim, eu morro de medo. Deus me livre, morrer afogado, tô fora. Nem brinco. E morrer queimado, então? Deve ser horrível. Você ficar correndo ali, o fogo pegando em você. Uma coisa horrorosa. Que tipo de morte mais que vocês acham que é ruim? Assim, né? Todo tipo de morte, né? Engasgado. Gente, pensou se falta o ar? Horrível, né? Torturado. Depende. Será que morrer é ruim? É ruim pra saudade, né? Pra quem fica, né? A gente quer que as pessoas vivam eternamente. A gente queria viver eternamente. A gente não queria morrer. A gente não quer que um parente nosso, uma mãe, um irmão, morra. A gente quer que essa pessoa fique com a gente pro resto da vida, não é verdade? Quando é uma morte inesperada, então, você fala, gente, como pode? A pessoa estava aqui ontem. Eu ia lá na casa dela, conversava com ela e não está mais aqui. Muito ruim. Hoje em dia, a gente programa a gravidez, né? Fácil programar a gravidez, mas programar a morte não dá. Você fala, o ano que vem eu vou ter um filho. Aí você se programa, vai no médico, faz os exames e tudo. E o ano que vem tá lá. A gente sabe que daqui uns 2 meses vai nascer o filhinho do João. É 2 meses, né, João? Daqui 2 meses vai nascer o Thiago. O que a Gabi está fazendo? Vamos fazer o chá de bebê. Vamos preparar um chá de bebê para receber o Thiago que vai nascer. A Fran, uns dias desse, 1 ano mais ou menos, né, Fran? Tava ali, veio a Sofia, a Nathalie. Enfim, todo mundo consegue programar uma gravidez. O dia do parto, a gente consegue programar. Eu não quero ter parto normal, vou ter uma cesárea. Então você fala, esse dia meu filho vai nascer. Eu quero que nasça no feriado. Aí você programa o parto ali. Às vezes parto normal não dá pra você programar, mas você sabe mais ou menos quando que vai nascer, na época que vai nascer a criança, né? Então dá pra você ter uma noção mais ou menos. Só que ninguém programa o dia da morte. Ninguém fala, eu vou marcar a data para morrer tal dia. Vamos fazer aqui um chá de caixão. Não? Não, gente. Chá de caixão. Não tem chá de bebê, chá de cozinha? Chá de caixão. Por que não? Um dá a vestimenta lá do morto. Quem vai dar as flores? Cada um dá um pouco. Aí vai pesar menos no bolso de quem, né? Não é verdade?
Só que ninguém sabe o dia que vai morrer. Isso é uma coisa assim, não dá pra saber, não dá pra programar. Gostou, né, mãe? Se a gente soubesse o dia que ia morrer, com certeza muita gente ia querer burlar a morte. Olha, você vai morrer na avenida, rodovia tal, não sei o quê. Não, nem vou sair de casa nesse dia. Não dá. Ou, não tem jeito, você vai morrer 15 de dezembro. Meu avô tava com uma ideia que ele sabia exatamente o dia que ele ia morrer o ano passado. A família inteira saiu daqui, foi tudo pro Nordeste, pra programar o enterro dele, que ele tinha certeza. Tá lá, vivinho. Vivo como nunca. Foi um chá de caixão. Primeiro chá de caixão que eu vi na minha vida. Mas se a gente soubesse o dia que ia morrer, se você soubesse o dia que você ia morrer, o que você ia fazer? Ó, não tem jeito. Eu nasci em 15 de março. Eu vou morrer, um exemplo, 15 de dezembro de 3053. Vou viver bastante. Em nome de Jesus. Você sabe que você tem pouco tempo de vida. O que você ia fazer nesse tempo de vida para se programar para sua morte? Fala aí. Você já pensa, ninguém pensou nisso, né? Óbvio. Mas vamos lá. A data da sua morte está marcada. O que você vai fazer nesse meio tempo? Eu ia desligar o despertador para já dormir. Desligar o despertador e continuar dormindo? Estourar o cartão. Comer e estourar o cartão de crédito? Já olha, já demonstra. Quem mais? Comer já foi? Vocês gostam de comer, meu Deus, você vai comer até morrer. Literalmente. Eu olhar para Deus aumentar meus dias. O que mais? Viajar? Pedir dinheiro pro Cidinho. Pedir dinheiro pro Cidinho? Nós acreditamos em milagre. Amém, vô. Amém. E orar pelo milagre, né? Com certeza, eu ia programar vários almoços em família, ia chamar minha família para almoçar comigo, para estar todo mundo junto, para a gente festejar junto. Eu ia programar uma viagem, ia lá para Maldivas, para Grécia. Hoje, antes de eu morrer, eu quero viajar. Você vai também comigo, amor? Vamos junto. Quer não? Então vamos. A gente ia pedir perdão. Não posso ir pro céu com esse negócio no meu coração. Não, olha. Vou lá, né, chegar uma pessoa que eu briguei, que eu tal. Preciso pedir perdão para aquela pessoa. A gente ia dar o perdão, né? Enfim. E essa história de morte é triste, né? Mas, apesar de ter sido engraçado agora, mas é triste. Principalmente quando morre uma pessoa inocente. Né? Você fala, aquele jovem tão obediente, trabalhador, de boa índole, morreu de forma tão brutal, ele não merecia isso, tão jovem, nossa, olha, ele poderia estar fazendo tanta coisa. O ano passado a gente viu aí a história da Maiara, uma jovem que tinha feito faculdade, gente, demora muito tempo faculdade de medicina, a pessoa fica 5, 6, 7 anos estudando, e de repente a pessoa tira a sua vida. Né, de uma forma tão brutal, a gente fica chocado até, porque a pessoa praticamente passou a vida inteira dela estudando. Porque você faz ali o ensino fundamental, o ensino médio, vai para a faculdade, a menina só estudou, virou médica, se formou e acabou. Você fica assim, a pessoa tinha uma vida inteira pela frente. É triste. Mas o fato é que ninguém quer passar pela morte, ninguém quer sentir a dor da morte, ninguém quer ficar pensando na morte, a gente quer pensar em viver. Eu quero viver, vou viver até, não sei o dia que eu vou morrer, então eu vou viver. Ninguém quer pensar na morte. E hoje a gente vai conhecer a história de um cara, de um homem muito bom, de uma pessoa que era trabalhadora, que ajudava as pessoas, uma pessoa que falava de Deus, ele falava a verdade, ele era uma pessoa justa e ele morreu de uma forma muito brutal. Esse homem é Estevão, como eu falei aqui no louvor, ele foi a primeira pessoa que morreu depois de Jesus Cristo, o primeiro mártir que morreu em prol do Evangelho, em favor do Evangelho. Jesus Cristo morreu, subiu aos céus, né? E ali a igreja estava crescendo, eles estavam fazendo maravilhas. Estevão foi escolhido como um diácono, uma pessoa que ia ajudar as viúvas ali na distribuição de alimento. E a Bíblia dá vários adjetivos para ele, mas nós vamos ler o texto, e o que você achar aí de coisa legal que está falando o texto de Estevão, a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá? Então vamos conhecer
conhecer aqui a história de Estevão, esse homem que morreu em prol do Evangelho. Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, o da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como de um anjo. Vou parar aqui só para a gente se contextualizar. Então Estevão estava ali fazendo o seu trabalho, e teve um pessoal aqui, uns judeus, que eles eram chamados judeus libertos. Depois eu vou explicar mais ou menos o que significa isso. E eles começaram a discutir com Estevão. E só que esses caras não resistiam, porque a sabedoria, porque Estevão, tudo que ele falava com verdade, ele era sábio em tudo que ele conversava. Então esses caras não aguentaram, pelo que Estevão estava falando. E aqui eles falaram: vamos inventar aqui uma mentira a respeito desse cara, porque não estou aguentando ele falar essas coisas aí. Então eles juntaram alguns homens, subornaram algumas pessoas e atiçaram as pessoas, o povo, contra a vida de Estevão, dizendo que ele estava levantando falso testemunho, mentindo, estava proferindo blasfêmias. Então, pegaram Estevão e levaram ele até o sinédrio para dizer o que estava acontecendo. Então a gente está nessa parte aqui. Aí o pessoal falou: olha, ele está falando blasfêmias contra a lei e contra esse lugar, que era o templo. Então, lá no capítulo 7, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço de pé, mas prometeu-lhe dar-lhes posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas, quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez nossos pais até lá. Na segunda vez,
José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, e ele também, os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, no túmulo que Abraão tinha comprado dos seus filhos, de Amor em Siquém, pagando certo preço. Versículo 17. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita por Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Então aqui, só para vocês se situarem, ele está apresentando a sua defesa. Observe que a pergunta foi: é verdade que eles estão te acusando? Então aqui, Estevão, ele começa a fazer a sua defesa com a história de Israel. Por isso que ele está citando aqui Abraão, por isso que ele está citando José, por isso que ele vai começar agora a citar Moisés. Só para vocês entenderem que não é um texto desconexo, tá? Então vocês vão lendo com essa ótica de que ele está apresentando a sua defesa de acordo com a história de Israel, tá? Então aqui, vamos voltar aqui no versículo 19. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, porém não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que vocês estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde nasceram seus 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito. Aqui Deus falando para Moisés. Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com assistência de do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que no meio do irmão de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés,
mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles 40 dias, aqui ele está explicando no dia que Moisés foi levado até o Monte Sinai para poder fazer as leis. E Moisés ficou 40 dias lá no Monte Sinai, e como demorou, o povo falou para Arão: esse Moisés aí que você fez a gente sair do Egito sumiu, então vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar aqui. Então aqui, versículo 41. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar. Por isso, vou mandar vocês para o exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os pais no deserto, onde ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram. Quando tomaram posse das nações, Deus o expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, o qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus em Jesus, que estava à direita de Deus. Algumas versões diz que ele estava em pé à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, aqui em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas capas, as pessoas que estavam apedrejando deixaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois disso, ele morreu. E lá no 8:1 diz que e Saulo consentia na morte de Estevão. O que está acontecendo aqui? Nós vimos que Estevão era um homem de boa reputação, ele era trabalhador, ele era cheio do Espírito Santo, ele era sábio, ele servia as pessoas, ele veio ali para ajudar na distribuição de alimento. Ele era um homem cheio de poder, de graça, ele fazia prodígios e sinais no meio do povo, ali em Atos capítulo 6, versículo 8. Ele era um homem que tinha entendido a mensagem do Evangelho. E a vida de Estevão transbordava isso. Aquilo que ele recebeu de Jesus, o que ele ouviu dos discípulos, dos apóstolos, ele tomou para a vida dele, e a vida dele só transbordava isso.
Ele teve o amor de Jesus? Ele dava o amor de Jesus. Ele recebeu ajuda? Ele ajudava as pessoas. Então o que Estevão fazia era só deixar transbordar na vida dele aquilo que ele já tinha recebido. Aquilo que já tinha acontecido no interior de Estevão, a salvação, a gratidão, o entendimento que Jesus tinha dado para ele, transbordava através das atitudes dele. E o desejo de Estevão era que todos fossem abençoados com essa mensagem. Ele queria que quando as pessoas olhassem para a vida dele, vissem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nem sempre tudo é festa, nem sempre é bom. Nós vimos lá no discurso de Pedro que 3.000 almas se converteram na pregação de Pedro. A gente viu que foi tendo uma crescente no Evangelho. Eram os 12, depois 120, depois 3.000, 5.000, e agora tinha uma multidão que tiveram até que escolher pessoas para ajudar, para poder distribuir os alimentos. Mas quando tem muita gente reunida, sempre vem a oposição. Você está ali no bem, você está ali fazendo a vontade de Deus, você está ali fazendo a vontade de Deus, o desejo, você está contribuindo, você está ajudando os irmãos, você está servindo a obra, mas sempre vem a oposição. Sempre vem alguém para querer te parar. Sempre vem alguém para querer destruir e falar, não, você não pode continuar. Aqui no caso de Estevão, eu falo Estevão porque eu tenho um tio que chama Estevão, o pessoal chama de Estevão, então fica Estevão, mas é Estevão. Algumas pessoas da sinagoga começaram a se levantar e a discutir com Estevão. Imagino eu que essa discussão que eles tinham era a respeito da palavra mesmo, sabe? Tipo, o que você acha disso? Ou o que você acha daquilo? E sempre quando tem opiniões diferentes, sempre gera um atrito aí, né? Sempre tem um atrito. Um quer saber mais do que o outro, um quer saber ser mais inteligente do que o outro, ser mais do que você. Só que a Bíblia fala que tudo que Estevão falava, ninguém podia resistir à sabedoria dele. Porque ele era cheio da palavra, ele era cheio do Espírito Santo e ele era um homem sábio. Então aquilo estava incomodando aquelas pessoas. E aqui no versículo 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. O Espírito pelo qual ele falava. Estevão não falava a respeito de si mesmo. Ele não falava do que ele achava, do que ele julgava ser certo, mas ele falava pelo Espírito. E nessa discussão, Estevão teve um diferencial com aqueles homens que eram judeus, pessoas que conheciam a palavra, conheciam a lei, conheciam tudo, assim como Estevão, mas ele teve um diferencial. Aqui fala que as pessoas que vieram discutir com Estevão eram da sinagoga dos libertos. O que significa isso? Eu fui dar uma pesquisadinha, fui dar uma lida. Eram pessoas que haviam sido escravizadas e essas pessoas foram libertas. Então, esses libertos eram os alexandrinos e os sirineus, que representavam pessoas que foram escravizadas na África do Norte, e os da Cilícia e da Ásia, eles foram escravizados nesses lugares, que hoje representa a Turquia. Então esses caras eram pessoas escravas, foram libertos, e eles foram ali, acolhidas em Jerusalém. Então aqui diz que eles tinham uma sinagoga, só para eles aqui, ó. Era uma sinagoga da chamada dos libertos. Então tinha lá não sei se vocês lembram, uma vez que a gente falou sobre sinagoga, existia o templo, mas tinha umas sinagogas, onde pessoas se reuniam para aprender a palavra e tudo. E a sinagoga desse pessoal aqui é como se fosse vamos dizer assim, um PG, um pequeno grupo. Vamos no PG dos libertos. Era mais ou menos assim. Então esse pessoal desse grupo vieram discutir com Estevão. Eles conheciam as escrituras, eles sabiam como era bom o gosto da liberdade. Imagina você ser uma pessoa presa injustamente, vamos dizer assim, e você ser solto, né? Deve ser maravilhosa a sensação de liberdade. E esses caras tinham recebido a sensação da liberdade. Mas a Bíblia diz que eles estavam tão furiosos com o que Estevão falava, que eles tramaram contra a vida de Estevão. Esses homens, eles estavam mais preocupados com o templo e com a lei do que com a verdade. Quando eles se depararam com a verdade,
Eles não quiseram a verdade, eles precisavam matar a verdade. Não, porque isso me confronta. Eu não quero isso para mim, então vamos fazer esse cara ficar caladinho. Igual fizeram com Pedro. Olha, a gente vai libertar você, mas você não fala mais o nome desse Jesus. Está proibido você falar no nome de Jesus. E era a mesma coisa que estavam tentando fazer com Estevão aqui. Só que eles não conseguiam. Então, eles estão ali no meio de uma discussão. E tem as posições diferentes, um acha uma coisa, outro acha outra. Um argumenta, o outro também argumenta. Mas todos os argumentos que Estevão usava eram os argumentos corretos. Eram os argumentos de acordo com o que a Bíblia dizia. E aquelas pessoas que não concordavam saíram lá. Quem já viu que briga de Facebook? O cara posta uma frase lá, uma foto. Quem tem Facebook. Aí vem um abençoado lá e comenta: não concordo com isso, porque isso. Aí vem o outro e comenta: não, mas por que você está falando isso? Mas também está dizendo isso. E começa aquela discussão. Daqui a pouco, quando você vai ver, já virou uma briga o negócio. Já virou uma guerra. Não é verdade? Já vi várias vezes assim, essas coisas. E ali briga, e o outro briga, e um quer ter mais razão que o outro. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Até chega ao ponto de difamar o outro. Já vi gente xingando o outro no Facebook porque não concorda com a opinião dos outros. Gente, olha, é terrível. O ser humano é assim. Foi o que aconteceu aqui. O que provou que aqueles homens estavam errados foi a atitude que eles tomaram. Porque até então eles estavam discutindo. Mas o que provou, o que selou que eles estavam errados? A atitude que eles tomaram. Eles simularam uma conversa. Vocês lembram de Jesus? Teve um caso parecido assim com Jesus. Os caras lá, os saduceus, sei lá quem que era, não lembro agora, tramaram contra a vida de Jesus para dizer que ele estava blasfemando contra o templo. Ele disse que ele vai derrubar esse templo e vai construir em 3 dias. Nós demoramos tanto tempo para poder construir esse templo e Jesus está dizendo que vai destruir esse templo e vai construir em 3 dias. Aqui é a mesma coisa. Levantaram um falso contra a vida de Estevão. O que eu aprendo com essa primeira parte do texto aqui? Seja sempre correto em tudo que você fizer na sua vida. Tudo. Vai te trazer prejuízo? Seja correto. Não negocie a verdade. Não negocie o Evangelho de Cristo, porque o outro está achando que você está errado. Não negocie o Evangelho de Cristo. Permaneça firme nos seus argumentos, mas esteja de acordo com a verdade. Seja irrepreensível. Quando alguém vier falar alguma coisa contra você, que não encontre nada na sua vida. Nada, nem uma agulha. Porque aqueles homens não encontraram nada de errado na vida de Estevão. Encontraram um homem justo, um homem piedoso, um homem cheio do Espírito Santo, um homem amoroso que ajudava as pessoas, que tratava com a verdade. Eles não encontraram nada na vida de Estevão. Seja irrepreensível na sua conduta cristã. Faça o bem. Independente de quem sejam as pessoas, faça o bem sempre. Seja cheio do Espírito Santo. Assim como ele fez com Estevão, ele vai colocar na sua boca as palavras certas que devem ser faladas no momento que você estiver ali, num debate com alguém. Seja cheio do Espírito Santo. Não haja com a sua carne, no seu ímpeto. Não haja no seu ímpeto, haja de acordo com a palavra. 1 Pedro 2, 6 ao 12 diz: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em ti uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa pedra foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povos,
povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne. O pastor falou sobre isso hoje, que combatem contra a vossa alma. Tenda em vosso viver honesto para entre os gentios. Aquilo que a gente falou aqui agora. Você está lá fora, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa certa, você é uma pessoa direita, você não negocia os seus valores, você é uma pessoa cheia de graça, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tenda em vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Amém. Então, diante do tribunal ali dos homens, está Estevão agora, um homem que fazia só coisas boas. E ele foi acusado de duas coisas. Lá no versículo 13, fala que apresentaram testemunhas falsas que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo aqui para eles era o templo, e contra a lei. Quem que foi a pessoa que fez as leis? Moisés. Então esses caras chegaram e falaram: olha, a acusação é essa, Estevão, cara aí do Sinédrio, a acusação é essa. Ele está falando contra o templo e está falando contra Moisés, contra a lei. Aí ele teve direito de resposta. O sumo sacerdote vira para Estevão e fala assim: é verdade que estão falando? Não sei se alguém que já viu aqueles negócio policial, que o cara vai abordar o cara tá lá com a mochila nas costas, tá lá com um negócio lá que incrimina ele, aí tem um outro cara atrás, o cara de trás tá com aquela mochilinha lá nas costas, e eles são abordados pela polícia, e daí o policial fala: o que é isso aí que tá na sua mala? Aí tem lá um pacotão lá, gigante de coisa ilícita. Não é meu não, senhor. Quem que é esse cara que tá aí na sua garupa? Não conheço não, senhor. Montou aí agora há pouco, ó, tava indo junto comigo. Nem conhece o cara. Quando você é acusado de alguma coisa, qual que é a sua tendência? Falar sim ou não? Olha, você está sendo acusado disso, é verdade? Sim. Mas você vai falar que não, né? Se você tiver, né, certo. Você está sendo acusado disso? Não, peraí, não é desse jeito não. Mas com Estevão foi diferente. O que ele fez? O pessoal pegou ele à força, arrastaram Estevão e colocaram ele lá no Sinédrio. Diante da pergunta, eu me lembrei lá daquele texto de 1 Pedro 3,15, que fala assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Então Estevão já tinha entregue a vida dele para Deus quando ele resolveu fazer todo aquele serviço. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então Estevão teve o direito de resposta. E ele estava preparado quando o sacerdote perguntou para ele, foi a deixa: estão falando de você, é verdade? É isso mesmo? Então Estevão, ali cheio de sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele não deu um sim e nem deu um não, mas ele apresentou todos os seus argumentos, sem a presença de um advogado. Eu não entendo muito esse negócio de direito, de estar lá no tribunal, mas ele não tinha um advogado. O advogado dele era Jesus, que estava lá no céu olhando por ele. Mas o Espírito Santo de Deus começou a trazer à memória dele todas as coisas que aconteceram em Israel, e ali ele pôde apresentar a sua defesa com a maior clareza possível. Aleluia. Então, primeira acusação contra a vida de Estevão: o templo. Ele está blasfemando contra o santo lugar, contra o templo. Então ele começa a falar, e como eu falei para vocês, parece até sem sentido, mas no final aqueles caras entenderam perfeitamente o que ele estava querendo dizer. O argumento dele foi baseado na história de Israel. Primeiro, ele defendeu, ele argumentou que Deus nunca esteve limitado a um lugar, a um templo ou na terra de Israel. O templo, primeiro, lá no versículo
No capítulo 7, versículo 2, ele fala o seguinte: Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia. Então ele segue falando o seguinte: e Deus fez uma aliança com Abraão quando ele não tinha nem um pedaço da terra prometida. Não tinha templo. Então Deus chamou ele numa terra que não era a terra de Israel. Não tinha um templo ali para Deus falar: olha, Abraão, vou falar com você agora. Primeiro, já acabou com o povo ali. Primeiro, nosso pai Abraão, ele sempre usa o nosso, ele sempre se inclui. O nosso pai Abraão foi chamado na Mesopotâmia. Então, já os caras já seguram ali. O templo nem tinha naquela época. Versículo 9. Ele diz, 7:9, que Deus esteve com José. Não foi na terra de Israel, não foi no templo. Diz que ele esteve com José na terra do Egito e livrou ele de todas as tribulações. Não foi no templo, não foi na terra de Israel, não, foi no Egito. O templo nem existia, aquele povo ouvindo toda aquela história. Nossa, é verdade, né? Lá no versículo 30 diz que Deus apareceu para Moisés no deserto do Monte Sinai. Foi no templo? Nem existia templo. Deus apareceu para Moisés no deserto. E lá no deserto, Deus falou: tira a sandália dos seus pés, pois o lugar que você pisa é santo. Falando: olha, não tinha um templo. Onde Deus está, onde está a presença de Deus, seja em quatro paredes, seja na rua, seja onde for, a gente tem que tirar a nossa sandália dos nossos pés, porque onde o Senhor está ali é um lugar santo. Amém. A nossa vida é um lugar santo. A nossa vida foi santificada por Jesus Cristo. E nós temos que ter reverência a Deus, ao Espírito Santo que habita dentro de nós todos os dias, porque a nossa habitação, o nosso corpo é templo de Deus. Então ele continua falando aí, tá vendo? Já te falei uns 3 pontos aí que esse templo aqui é mais um negócio de adoração para vocês, é mais um ídolo para vocês. Então ele fala que Moisés foi até criado pela filha de Faraó. Só teve templo depois de Davi, quando Salomão construiu. Então o povo já tinha passado muita coisa até a construção do templo. E ainda assim, Estevão dizendo para o cara: Salomão falou o seguinte: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Quarto, e ainda citou Isaías 66, versículo 1 e 2, que está aqui no versículo 49 e 50. Olha como a gente já andou bastante, hein? Que fala assim: então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E aqui no 49 ele citou Isaías, que Deus diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é de fato que a minha mão fizeram todas essas coisas? Aleluia! Meu, acabou os caras. Acabou. Beleza, estou sendo acusada então que eu estou falando contra o templo. Estou mostrando para vocês que os nossos pais, aqueles que viveram, que montaram a nossa história, eles estão provando que Deus não habita em templo feito por mãos de homens e vocês estão adorando o templo. E aqueles caras, imagina, já estavam já ali com comichão. Deixa eu apresentar minha defesa. Deixa eu falar. Tá bom, contra a lei que eu estou falando mal? Então vamos lá, vamos ver o que diz a história. Aí ele fala de Moisés, que Moisés foi rejeitado por eles mesmos. Quando ele fala lá, naquela citação que a gente leu, aí ele fala, né, do nascimento de Moisés, que Moisés foi criado pela filha de Faraó. E quando Moisés já era grande, ele foi lá visitar o povo o povo dele, o povo de Israel, que estava sendo escravizado lá no Egito. E ele viu um cara maltratando um israelita. Moisés sabia que era o povo dele. Então o que ele fez? Foi lá e matou o cara, matou o egípcio. Daí, os caras, nos dias seguintes, estavam discutindo, e Moisés foi lá apaziguar a briga. Falou assim: o que você está vindo aqui falar? Ontem à noite eu vi você matando o egípcio. Quem foi que colocou você como juiz?
sobre as nossas vidas. Então ali Moisés foi rejeitado. Daí quando Moisés viu isso, ele fugiu para o deserto, lá no versículo 29. Então ele está debatendo tudo de acordo com a história de Israel. Fugiu para o deserto. Mas Deus apareceu para ele e disse que aquele povo seria liberto. Então, primeiro o povo rejeitou Moisés. Vocês amam tanto Moisés, vocês amam tanto a lei, mas olha, o povo de Israel rejeitou Moisés. Sabe quando foi que o povo rejeitou Moisés? Quando Deus levantou ele como libertador e vocês expulsaram ele, acusando ele que ele tinha matado de nós. Então vocês rejeitaram Moisés, aqueles que vocês tanto veneram. Então ainda assim, diante da rejeição, número 2, vocês rejeitaram Moisés quando ele libertou vocês do Egito, da escravidão. E ali no deserto ele fez sinais e maravilhas. E quando ele subiu para trazer a lei que vocês tanto amam, o que vocês fizeram? Vocês rejeitaram a Moisés, aquele que vocês tanto veneram, por bezerros de ouro. Vocês criaram bezerros de ouro para adoração. E mais uma vez, vocês rejeitaram Moisés. E aqui, ele fala em um dos versículos que o próprio Moisés disse que Deus levantaria um povo, um profeta como ele. E Moisés apontou: a ele ouvireis. Então ele está dizendo, olha, a lei, Moisés sempre apresentou para o justo, sempre apontou para Jesus, sempre apontou para aquele que viria. E vocês estão rejeitando mais uma vez aquele a quem o Senhor mandou. Então aqui, Estevão apresenta a sua defesa contra o templo e contra a lei, contra Moisés, aquilo que o povo venerava. E agora ele vira o jogo. Aqui no versículo 51, diz que Estevão fala o seguinte: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? E mais uma vez, ali aquele povo está rejeitando a presença do Espírito Santo, está rejeitando a Jesus. Ele diz: vocês rejeitaram José quando ele foi vendido para o Egito. Então aquele povo só estava rejeitando quem Deus estava mandando. Primeiro, rejeitou Moisés. Moisés teve que fugir para o deserto. Não, quem colocou você como libertador no nosso meio? Quem foi? Então, Moisés foi e fugiu. Aí aqui, segundo, ele cita a história de José. José foi vendido para o Egito como escravo. Então os irmãos de José rejeitaram José e venderam ele. Então olha aqui, vocês rejeitaram mais uma vez o socorro de Deus para a vida de vocês. E vocês venderam ele para o Egito. Mas olha, Deus é tão misericordioso com vocês, que Deus achou graça, fez o faraó achar graça na vida de José. Ele se tornou governador e depois ainda Deus teve misericórdia com a vida de vocês. E vocês foram lá e comeram na casa de José e puderam usufruir de tudo aquilo. E ele fala aqui, da mesma forma que os nossos pais, que aqueles que eram as pessoas, os nossos familiares rejeitaram todos os profetas, todos os enviados por Deus, todas as palavras de Deus, vocês hoje também estão rejeitando Jesus. Vocês estão adorando o templo, vocês estão adorando a lei. E Deus não habita em um templo feito por mão de homens. A segurança, a salvação não vem por Moisés, mas vem por Jesus Cristo. Ixi, é doido. Aleluia. E aqui estava se cumprindo, ele veio para os seus, mas esses o rejeitaram. Mais uma vez, Deus é misericordioso. Aleluia. Aí, depois de Estevão apresentar todos esses argumentos, apresentar a sua defesa, muitas pessoas se converteram, assim como foi na pregação de Pedro. Foi? Não.
coração de Pedro? Que quando Pedro falou, porque Pedro também apontou o dedo na cara daqueles caras e falou: vocês crucificaram o Messias. Aqui Estevão está falando a mesma coisa. Vocês estão indo contra Jesus, vocês estão matando Jesus. E foi igual. Aqueles caras se ajoelharam e se renderam aos pés do Evangelho naquele dia. Foi isso? Não. O que aconteceu? Enfureceram de direito seus corações. Quando eles se depararam com a verdade, o coração deles endureceu. Gente, eles tinham tanta raiva que a Bíblia diz que eles rangiam os dentes. Imagina o ódio que aqueles caras estavam de Estevão. Não aguento essa verdade. A Bíblia diz que eles tapavam os ouvidos e rangiam os seus dentes. De tanta raiva que eles estavam de ouvir aquilo. Foi uma verdade que veio de encontro ao coração deles. E eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mais uma vez, Deus, em sua infinita misericórdia, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com Abraão, assim como Ele fez com José, mais uma vez, Deus estava dando chance para aquele povo se converter. Mas eles endureceram mais uma vez os seus corações. E nós? E nós? Quantas palavras nós temos ouvido? Quantas vezes já foi pregado: olha, não faz isso. Volta para os caminhos do Senhor. Olha, isso que você está fazendo está errado. Mas você continua no erro. Continua fazendo o que não agrada o coração de Jesus. E ó, tá tudo certo. Coração duro. Quando você se deparar, querido, com a palavra da verdade, com Jesus Cristo falando para você: olha, tá errado o que você está fazendo. Não é isso que diz a Bíblia. Não endureça o seu coração, como esse povo fez. Mas se ajoelhe aos pés do Senhor e fala: Senhor, mostra para mim onde eu estou errando, Senhor. Mostra para mim, Pai, qual que é a minha dificuldade, qual que é o meu erro, porque eu quero estar rendido aos teus pés. Foi o que a gente cantou aqui hoje? Oh, eis-me aqui, rendida estou. Será que estamos mesmo? Quando a gente se depara, olha, você vê o irmão mentindo, você fala: você mentiu aí, meu. Você não pode mentir. Ai, fala não, fica quieta. Porque vai lá me encher no saco, eu tive que despistar. É um troco errado, que pega mais, fala: não vou devolver não, tá rico mesmo, o dono da padaria tá rico, eu não vou devolver não. Meu, mas tá errado. Quando a gente se depara com a verdade, a gente tem tendência a rejeitar a verdade. A mensagem do Evangelho para o mundo é algo odioso. Ninguém quer ouvir. As pessoas não querem saber. Nós somos taxados de loucos. A gente não quer se deparar, eles não querem se deparar com a verdade. Tem gente que se afasta da gente porque a gente virou cristão. As pessoas não querem saber da palavra do Evangelho. As pessoas não querem a verdade de Jesus, porque a verdade do Evangelho é dura. É uma verdade que confronta as nossas vidas. Mas a gente pode estar passando tribulação em prol do Evangelho, a gente pode estar passando tristeza e luta, mas você pode ter certeza, querido, Jesus, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Se o seu sofrimento está sendo em prol do Evangelho, você pode ter certeza que Jesus está vendo. Marcos 16:19 diz que Jesus subiu aos céus e sentou à direita de Deus. Mas aqui a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e viu Jesus em pé à direita de Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo ali na vida da igreja, Jesus estava olhando. Jesus estava vendo. Olha, assim você fez certo. Você agiu bem, Estevão. Você ajudou o próximo, Estevão.
Você fez sinais e maravilhas no meio do povo, Estevão, assim como eu fiz. Jesus fez tudo isso que Estevão fez. Ele era um homem correto, andava com a verdade, ajudava as pessoas. Ele confrontava os saduceus, os escribas, os fariseus. Estevão fez a mesma coisa. E Jesus estava olhando ali toda aquela situação acontecendo. E Jesus se entregou e morreu no nosso lugar. E Estevão também. Jesus ele também foi acusado de blasfêmia. Também incitaram o povo para falar contra Jesus, assim como fizeram com Estevão. Em tudo, Estevão tem semelhanças com a vida de Jesus. Ele não negociava princípios. Ele não negociava a vida dele, a verdade dele. Mesmo que fosse pressionado, não, você tem que negar. Não, ele não negociou, ele foi até o final. E ali diz que Estevão olhou para o céu e viu Jesus em pé à direita de Deus. Jesus, ele vê todo o nosso sofrimento. A gente pensa que Jesus está apático, não está. Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo com a vida de Estevão. E Jesus, na cruz, ele disse uma frase: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E diz que Estevão, antes de morrer, ele viu o céu aberto, Jesus à direita em pé, e ele falou: Pai, perdoa-os, não impute sobre esse homem a culpa, sobre esses homens a culpa, perdoa-os. Observe a semelhança da vida de Estevão com a vida de Jesus. E ali, aqueles homens estavam com tanta raiva de Estevão, tanta raiva, que eles pegaram Estevão, levaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele. Mataram Estevão. Mataram Estevão por falar a verdade? Mataram Estevão por ser um homem bom? Mataram Estevão porque ele ajudava as pessoas? Mataram Estevão porque ele não negociava as verdades do Evangelho. Ele não negociava. Jesus vê tudo. Vê tudo. Quero dizer para você que essa é uma história tão longa, eu tentei resumir o máximo para vocês pudessem entender. É uma história triste. É uma história triste. Não teve um fim legal que a gente queria que tivesse, mas precisava acontecer. Para dizer para nós, hoje, anos e anos depois, que vale a pena seguir Jesus em meio às tribulações. Vale a pena glorificar a Jesus no meio da tristeza, no meio da luta. Ainda que a gente venha morrer e sofrer em prol do Evangelho, ainda que as pessoas sejam contra a gente, ainda que levantem falso contra as nossas vidas, Jesus, ele está vendo tudo. Amém. Vale a pena, ainda que a gente venha perder as nossas vidas por amor ao Evangelho. Ainda que nós venhamos abrir mão, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Pedro abriu. Pedro não, Estevão. Estevão abriu. Ele era um real apaixonado por Jesus. Estou apaixonado. Ele era tão apaixonado por Jesus que ele perdeu a sua própria vida. Em momento algum ele fala: não, pera, não. Tudo que é brincadeira, tudo que eu falei, imagina. Não, ele foi até o final. Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a mim, por amor a Ele, vai encontrar a vida eterna. Vai encontrar a sua vida. Estevão encontrou a vida eterna. Ele perdeu a sua vida terrena, mas ele ganhou a vida eterna. E não só isso. O próprio Jesus estava de pé para receber o primeiro Marte. Vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai.
Será que nós estamos preparados? É difícil, né? Viver no mundo que a gente vive hoje. Amém, Jesus. Jesus não está indiferente às nossas tribulações, às nossas tristezas, mas nós devemos permanecer fiéis na verdade, na justiça, no amor ao próximo, seguindo os passos de Jesus, assim como Estevão fez. No momento mais difícil da sua vida, Estevão estava ali para ser apedrejado. Mas no momento mais difícil da sua vida, ele não ia mais, ninguém nunca mais ia ouvir Estevão falar do Evangelho, nunca mais. No dia da sua tribulação, da sua tristeza, se você clamar a Jesus e pedir por Ele, Ele vai estar ali te ouvindo. Amém. Ele vai estar de pé ouvindo você. Se você estiver fazendo tudo isso em prol do Evangelho, Jesus está ali com você. Aleluia. Estevão foi um exemplo de perseverança para nós, de que vale a pena seguir Jesus. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena. Isso não é uma mentira que eu estou falando aqui. É uma verdade. Vale a pena. Da mesma forma, mais uma coisa que Estevão aqui pareceu com a vida de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz para trazer libertação para nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus Cristo nos libertou. Aleluia. A morte de Estevão foi um ponto de partida para dispersão. Acho que é dispersão que fala, né? Do Evangelho. Assim como Jesus morreu e nos libertou, aquele povo, através da morte de Estevão, começou uma perseguição na igreja terrível. Porque até então, estava só maravilha, né? Entre aspas. Tinha umas briguinhas aqui e ali. Mas agora o negócio começou a apertar. O negócio começou a ficar feio. Agora os caras iam começar a matar. Olha, eu não matei Pedro, não matei João. Naquela vez lá, eu disse que ia te dar chance. Mas o negócio está tomando uma proporção, então aqui, ó. Matei o primeiro. Então o que aconteceu? O Evangelho chegou ali em Jerusalém. Chegou para os judeus. Os judeus rejeitaram a palavra da verdade. E agora, com a morte de Estevão, aqueles cristãos começam a se espalhar. Lembra que o Evangelho tinha que se espalhar por Jerusalém, pela Judeia, a Samaria, até o quê? Os confins da terra. Se não tivesse acontecido essa morte com Estevão, o povo ia estar ali, ó. Vamos lá. Viúva, o que você está precisando? Fulano, o que você quer? Hoje nós vamos aprender isso. Não. Depois da morte de Estevão, o povo acordou. Vamos fugir daqui, vamos espalhar isso aí. Porque olha... E ali começou o cumprimento. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que significa o nome Estevão? Coroa. E ele foi fiel até a morte. Amém. E ali estando Jesus de pé para receber Estevão, para receber, em tuas mãos entrega o meu espírito, foi dada uma coroa de vitória para Estevão. Aquilo que significava o seu nome, ele recebeu. Você está preparado? Você está preparado? Sim ou não? Amém. Amém. Vi gente balbuciando. Não sei. A gente não sabe o dia da nossa morte. Estevão com certeza não estava programando, porque era um dia comum para ele, estava fazendo o serviço dele normal. Do nada, os caras viram contra ele, planejam a morte dele e morreu. Acabou. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer dessa porta para fora. A gente não sabe que dia que a morte vai bater na nossa porta. Mas uma coisa é importante: ser fiel. Siga os passos de Jesus. Esteja firme até a morte.
Mesmo em meio às tribulações da vida, às tristezas da vida, Jesus está vendo tudo. E vai chegar um dia que Ele vai falar: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Vinde benditos de meu Pai. É isso que Jesus tem preparado para você. É isso que Jesus quer para as nossas vidas. Que nós sejamos semelhantes e parecidos com a vida dele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E seja firme. Não desista. Não desista nunca. Está difícil? Permaneça fiel. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.